Maravilha, maravilha, maravilha. Satisfação mais uma vez estar aqui. A gente conversar um pouquinho, em alguns minutos, sobre alguns pontos que hoje em dia afetam muitas pessoas. O tempo, né, ele sempre está passando. Por quê? Porque o tempo, quando quando a gente tem um pensamento que ele está muito acelerado, esse tempo ele passa mais rápido. Quando a gente está com a nossa mente mais calma, esse mesmo tempo ele passa mais devagar. Se a gente partir do ponto que o tempo ele não existe, só existe o tempo psicológico, como Eckhart Tolle fala, então a gente precisa fazer o quê? Nós precisamos acalmar a nossa mente. Porque o tempo, quando a gente coloca ele, né, de maneira psicológica, a gente cria muita ansiedade. Por quê? Porque nós começamos a ver um futuro e um passado, que dentro de uma eternidade não existe. Então, mas para que a gente possa se movimentar aqui nessa dimensão, a gente precisa disso para conseguir sobreviver nos quesitos, podemos dizer assim, social. Bom, se eu olho para o meu futuro, vamos colocar dessa forma, se eu olho para o meu futuro e eu fico preocupado com o que provavelmente vai acontecer, vai me gerar o quê? Uma ansiedade. Se eu fico demais, né, pensando no que vai acontecer. Se eu olho para o passado, eu me prendo muitas vezes em situações que já aconteceram, que já foram de uma certa forma trabalhadas, mas que eu ainda estou preso no passado. E outros estão, vamos colocar dessa forma, presos no futuro. Então muitas vezes as pessoas ou vivem no futuro ou vivem no passado. Quem vive no presente de maneira muito intensa chama-se estresse. Então esse estresse muitas vezes causa vários nomes, que um deles talvez você já ouviu, que é o burnout, que você fica totalmente aí, né, precisa até mesmo de diagnóstico médico. Mas por que muitas vezes as pessoas se preocupam com algo, né, que não vai acontecer? Geralmente é porque elas não conseguem fazer vamos colocar assim, uma meditação, que é estar no tempo presente, que é conseguir sentir a sua própria respiração, respirar profundamente, ouvir o som da sua respiração, acalmar a sua mente, para que nós possamos estar o quê? Presentes naquele momento. Quando você está presente no momento, você não tem pensamentos futuros e nem passados. Você vive o que Eckhart Tolle chama, você vive o agora. E é no agora que acontece todas as coisas. Se você está triste agora, neste momento, é porque, vamos mais uma vez, você no passado criou algo na mente que isso está trazendo essa tristeza até hoje. Tudo começa quando você vê algo, uma situação, ou você pensa. Quando isso acontece, automaticamente você gera um significado para isso. Então você viu algo que você não gostou ou algo que fizeram para você, você deu um significado para aquilo. Quando você dá um significado para isso, você gera uma emoção. O que é uma emoção? Uma emoção vem da palavra de energia, e moção, que quer dizer movimento. Em outras palavras, seria energia em movimento.
só que você está gerando uma energia em movimento em você. E isso muitas vezes, e geralmente acontece quando você gera essa emoção, e se ela é uma emoção negativa e ela se cristaliza, o que acontece? Causa uma crença. Se for por forte impacto emocional, vai gerar muitas vezes um trauma. Um impacto emocional gera um trauma. A repetição gera uma crença mais mental. Então, quando isso acontece, você gerou uma crença. Essa crença, na maioria das vezes, é uma crença que te bloqueia. Poucas vezes é uma que te potencializa, mas quando ela te bloqueia, o que acontece? Você fica reverberando isso, essa energia em movimento, lembra? A emoção fica reverberando isso, e isso vai começar a criar coisas iguais ou semelhantes para você mesmo. Você vai ter então, depois de gerar a crença, você vai ter comportamentos relacionados a essa emoção. Logo, você vai ter um resultado igual. Então começa mais ou menos assim. Você tem um pensamento ou viu alguma coisa, um forte impacto emocional, você deu um significado para aquilo. Se você dar um significado, por exemplo, isso aqui me causou uma tristeza, esse é o significado. Causou uma tristeza, você vai ter uma emoção de tristeza. Essa emoção de tristeza, o que vai acontecer? Vai ter uma crença. Essa crença vai ser basicamente o seguinte: aquilo que você vivenciou me causa tristeza. Então isso começa a reverberar. Então geralmente você vai atrair tudo igual ou semelhante àquela situação que te causou uma tristeza. Você vai se comportar muitas vezes querendo se desvencilhar daquilo. Só que quanto mais você resiste, como se fala, quanto mais nós resistimos, mais aquilo insiste. Então você cria para você, e isso vem se afunilando, vem toda a vida acontecendo as mesmas coisas, e entra então num padrão. Esse padrão muitas vezes vem da infância, esse padrão muitas vezes vem da nossa fase mais de adolescência, e muitas vezes também na fase adulta. Quando isso gera uma crença que nos bloqueia, a gente tem que saber qual é a emoção que eu preciso trabalhar, que eu preciso, vamos colocar dessa forma, que eu preciso dissolver para que as crenças bloqueadoras, em outras palavras, o fluxo divino passe por mim e eu possa limpar isso. Porque esse pensamento, aquilo que é negativo, quando ele se cristaliza, ele fica um pouco difícil de ser removido. Mas, mais uma vez, se nós encontrarmos o significado que gerou aquela emoção mais negativa, então eu consigo colocar uma crença bloqueadora, criando um novo caminho neural. Que todos nós sabemos que nós temos bilhões e bilhões de neurônios, e quando nós criamos um novo caminho neural, é por ali então que o fluxo divino ele vai passar. E aí tudo começa a mudar. Por quê? Porque você se transformou internamente. Então, aquilo que eu busco, aquilo que a pessoa busca, geralmente as pessoas buscam um reconhecimento. E esse reconhecimento muitas vezes vem do reconhecimento de um pai, de uma mãe. A pessoa quer que os pais reconheçam, ou alguma pessoa próxima, alguém que ela gosta. E geralmente não é isso que acontece. Os pais muitas vezes, como eles têm o seu conhecimento, eles têm o convívio também que eles vivenciaram, então eles não têm muito conhecimento para nos fazer, nos dar um incentivo. Então o que eles nos passam, o que eles nos mostram é o que eles têm. Então às vezes as pessoas podem julgar os pais ou pais substitutos por algo, mas nós temos que entender o seguinte, que todos nós temos um conhecimento. E se você está chegando nesse conhecimento que eu estou passando,
você vai começar a trabalhar esse reconhecimento, que talvez seja por um pai, por uma mãe ou por alguém que você goste. Você vai precisar trabalhar de outra forma, porque essas pessoas, elas não vão conseguir te dar, né, o reconhecimento que você quer. Então, você precisa trabalhar isso todos os dias, até isso não ficar tão ativo, né? Porque isso começa a atrair várias coisas. Então, a pessoa, para ter o reconhecimento de um pai, de uma mãe, vamos colocar assim, ela procura esse reconhecimento em coisas. Como na infância ela não foi reconhecida, né? Quando eu falo não foi reconhecida, eu não estou falando que a pessoa, né, não teve os pais, né, dando ali a educação que a pessoa precisa. Não estou falando disso. Estou falando daquilo que nós criamos na nossa mente. É o que eu falei anteriormente. A gente dá um significado para algo que a gente, né, como é na infância, a gente acha que aquilo ali tem que ser daquela forma. Então eu vou dar um exemplo muito claro que pode acontecer. Muitas vezes uma família que tem irmãos, e um dos irmãos tira uma nota muito boa, e o outro tira uma nota não tão boa. Então os pais, geralmente, eles dão atenção mais para a pessoa que tem uma nota mais baixa, né, que ela tem uma dificuldade. Então aquela outra criança que é mais inteligente, que tem mais, que consegue, né, ter uma nota melhor na escola, ela começa a ficar acreditando que os pais não estão reconhecendo ela. Mas não, eles não estão, por quê? Porque aquela criança já tem ali uma habilidade, enquanto a outra ainda não. Então eles dão mais atenção para aquela, eles ensinam aquela criança, certo? Então o irmão mais velho e também muitas vezes o irmão mais novo, isso pode variar, isso aí cada caso também é um caso, que aí a pessoa acredita que os pais não dão o reconhecimento que ela merece. Ela cria um pensamento, ela cria um significado, gera uma emoção negativa, que ela quer aquele reconhecimento. Então ela gera uma crença e gera um comportamento e ela começa a ter resultados, muitas vezes na sua fase adulta, de querer buscar coisas materiais para compensar aquele sentimento. Que aí a pessoa fica dependente daquilo. Aí ela depende de ter um carro melhor, ela depende de ter uma casa muito maior. Então ela fica dependente dessas coisas. E aí gera o quê? Né? Toda essa ansiedade, esse estresse, toda essa dependência emocional, que é uma emoção que está ali no seu interior. E aí ela começa a vibrar isso. Então, às vezes as pessoas falam, né? Ah, pensa positivo. Ok, legal, é muito bom pensar positivo, mas você precisa sentir. Sentir. Por quê? Porque o nosso coração, né, o nosso pensamento, ele é elétrico. Ele gera eletricidade, ele é elétrico. O nosso sentimento, ele é magnético. Então, por isso, quando você pensa de maneira legal, você sente de maneira legal, você cria em torno de você um campo eletromagnético. Eletro manda, magnético atrai. Então, dessa forma... Ô, Carol! Então, dessa forma, as pessoas, elas começam a emanar... Boa noite, Carol! Então as pessoas começam a emitir esse campo eletromagnético de maneira perfeita. Por quê? Porque o seu pensamento ele está emanando, ele é elétrico e está atraindo magnético, mas você que criou interiormente aquele campo. Então você consegue atrair coisas boas. Do contrário, se você pensar, eu quero algo, por exemplo, muitas pessoas falam, eu quero ser rico, eu quero ser rico, mas ela tem dentro dela um sentimento de escassez. Quem é que vai ganhar? Quem ganha sempre é o nosso coração, porque o nosso coração ele é magnético, é ele que atrai. Como se fala, o nosso pensamento ele forma uma forma e o nosso coração ele cria a forma. Então sempre quando a gente tem um pensamento que quer, mas o meu sentimento não quer,
né, isso é inconsciente, a gente não atrai aquilo que a gente deseja. Aí a gente pensa, nossa, eu sou tão isso, eu sou tão, como eu já ouvi falar, né, eu sou uma pessoa tão boa, eu sou isso, eu gosto de ajudar, mas eu não consigo isso, não consigo relacionamento, não consigo isso e aquilo. Exatamente por isso, porque eu pensar, ok, mas se eu não sentir, não adianta. Porque o nosso coração sempre vai atrair muito mais do que o nosso pensamento, que é elétrico, e o nosso coração é magnético. O que o nosso coração, né, que é o sentimento, ele nos fala? Eu vou dar um exemplo. Aí eu quero ganhar muito dinheiro, mas aí o meu coração diz, mas eu não mereço. O meu sentimento diz, eu não mereço. Eu não sou capaz. Eu não sou capaz de avançar. Eu não sou capaz disso, não sou capaz daquilo. Quem que vai ganhar? É o meu sentimento. É o meu magnético. Então, por isso que muitas vezes, isso mesmo, Carol. Bem assim mesmo. Então, geralmente, as pessoas não têm muitas coisas, podemos dizer assim, nesse contexto. Por isso, porque elas dizem, eu sou uma pessoa tão boa, eu faço bem, mas inconscientemente elas têm crenças bloqueadoras de não merecimento, de incapacidade, de identidade. Ah, quem sou eu? Né? Tem pessoas que falam assim, eu sou um lixo, eu não sirvo para nada, né? Crença de incapacidade. Enfim, as crenças são muito. Por isso que nós precisamos muitas vezes de nos aprofundarmos com alguém que a gente conhece, né? Uma pessoa que a gente gosta, a gente pode ser um terapeuta, pode ser um mentor, pode ser qualquer pessoa que possa nos ajudar a encontrar isso. Onde está esse bloqueio? Porque como eu falei no começo, o bloqueio ele está na nossa emoção. O pensamento, você tem um pensamento, você vê alguma coisa, você dá um significado para isso. Esse significado, se for de maneira negativa, vai gerar o quê? Vai gerar uma emoção, que vai gerar uma crença, que vai gerar um comportamento, que vai gerar o seu resultado. E aí você chega lá na ponta da linha, você diz, eu não consigo fazer isso. E aí você volta lá para cima e pensa, é por isso. E aí gera uma crença, gera uma emoção e assim vai. E aí fica um ciclo vicioso. E aí as pessoas falam, nada dá certo para mim, eu não consigo ganhar isso, eu sou um burro, eu não consigo fazer nada direito. E aí nós não conseguimos os nossos desejos, nossos objetivos. Então tudo na vida parte desses dois princípios, o pensamento que é elétrico e o sentimento que é magnético. Quando você une os dois, tem uma terceira, que é o objeto do seu desejo. Se é um relacionamento, se é dinheiro, se é qualquer coisa. Basicamente, nós temos 5 áreas, né, na nossa vida. Basicamente, que é os relacionamentos, finanças, familiar, profissional e afetivo é o relacionamento. Eu acho que é 4. Isso basicamente seria 4. O que eu estou lembrando agora é isso. É relacionamento profissional, a área da saúde, beleza, lembrei. A área da saúde e as finanças. Então, quando você olha para uma delas, você precisa entender o quê? O que eu sinto? Vamos colocar as finanças, que a maioria, eu tenho pessoas que falam, eu não consigo. Olha para o dinheiro, o que você sente, não é o que você pensa sobre, é o que você sente sobre o dinheiro. Eu sinto, mas isso tem que ser bem honesto, a pessoa tem que ser honesta, eu sinto que o dinheiro é sujo. Pronto, já temos aí da onde a gente pode partir para trabalhar isso. Eu sinto que eu não posso, eu quero dinheiro, eu quero ficar rico, mas eu
eu não posso porque o rico não vai entrar no reino dos céus. Tudo isso é crença, crenças que te bloquearam. As pessoas falaram isso. E uma coisa, olha só, uma coisa é o dinheiro. Uma coisa é o dinheiro usar você, outra coisa é você usufruir do dinheiro. Porque uma coisa é você estar apegado ao dinheiro, outra coisa é você usufruir do dinheiro. Então isso é o que causa muitas coisas. Então, na questão do dinheiro seria isso. O dinheiro é sujo, o rico não vai entrar no reino dos céus, são crenças. Dinheiro não dá em árvore, tem que trabalhar duro para conseguir dinheiro. Isso na área das finanças. Na área, vamos dizer assim, na área do relacionamento. Mulher não presta, homem não presta, não tem isso, todo homem é infiel. Tem várias crenças que se a gente for analisar profundamente, porque cada caso é um caso, tem várias. E a gente pode trabalhar cada uma delas, e ir trabalhando e transmutando essas sombras para que a pessoa consiga fluir com o todo. Então ela fluindo, ela consegue alcançar o quê? Ela consegue alcançar dinheiro, alcançar um relacionamento, ela consegue alcançar, né, um profissional melhor. Porque geralmente as pessoas, por exemplo, no profissional, a empresa não dá atenção para mim, a empresa não me valoriza. Mas se a gente pegar bem vamos dizer assim, no ponto, às vezes a pessoa também não faz o necessário para a empresa olhar para ela. Se a pessoa fizer o necessário para que ela consiga crescer dentro da empresa, aí sim, aí a pessoa pode dizer, não, então a questão aqui não é eu, porque eu estou fazendo de tudo. Aí sim, mas o que eu já vi é assim, a pessoa ela é empregada para ela fazer uma determinada coisa. Quando eu entro numa empresa, isso eu vou falar porque teve uma pessoa que falou isso para mim, eu falei assim para a pessoa, quando tu entra numa empresa, já que tu queres, né, tá ali nessa empresa, tu tem que fazer mais do que eles te pedem. Nunca faça apenas o que eles mandam, mas faz além. Tá? Por isso que muitas vezes as pessoas entram na empresa e elas não conseguem evoluir. Por quê? Porque elas não fazem um curso para se especializar, elas não muitas vezes como é que eu posso falar? O encarregado, por exemplo, pede algo e a pessoa faz só aquilo mesmo, ela não vai além. Enfim, tem várias questões aqui que se a gente fosse falar, né, mas tem outras coisas aqui para falar também. De tudo isso é o seu pensamento e é o seu sentimento. Tá? É o seu pensamento e seu sentimento. Quando você cria isso em você, você flui com o fluxo divino e todas essas áreas elas começam a se ajustar. Então, o profissional começa a se ajustar, por quê? Porque você está fluindo, então você começa a perceber coisas que você pode fazer a mais. Igual, né, vou dar uma palavra aqui de Jesus ou Cristo. Ele falou assim, quando te pedirem para andar 1 milha, né, que é 1 quilômetro, anda com ele 2. É o que eu estou falando aqui. Quando te pedirem para fazer algo, faça mais do que lhe for pedido. Então, isso é importante em tudo na vida. Quando alguém pede algo para você, para mim, para todos nós, a gente deve fazer um pouco a mais. Porque é isso que se pede, para que a gente possa crescer e evoluir. Então, de todas as coisas, como eu falei aqui, na parte mais comportamental, ela é o pensamento, é o sentimento. Quando a gente faz isso, quando a gente começa a alinhar o pensamento com o sentimento, vai gerando campo eletromagnético e vai criando todas as coisas. Mas você precisa sustentar isso com a gratidão. Você agradece porque já está feito. E tudo realmente já está feito. Tudo já está feito em potencial.
para você trazer para essa dimensão. Então você, vou dar um exemplo de novo, você quer um carro, então você vai fazer ali, né? Você quer um carro, é o foco. Você planeja qual é o carro, se você tem o dinheiro para pagar e etc. Depois você vai para a ação, vai para uma concessionária, faz o test drive, você começa a criar todo esse ambiente e você sustenta isso com a gratidão. Eu já tenho esse carro, eu já sou esse carro, mais poderoso ainda, porque todos nós somos um e tudo é um. Então, quando eu sustento isso com a gratidão, as coisas, os sinais começam a aparecer. Então é alguém falando daquele carro que você quer, é você vendo esse carro muitas vezes na rua. Por quê? Porque nós temos no nosso cérebro vamos dizer assim, algo chamado SAR, que é o Sistema Ativador Reticular. Né? Alguns chamam de SARA, que é o Sistema Ativador Reticular Ascendente, que é algo que vai expandir o objeto do seu foco. Então, se você quer um carro, aquilo começa a expandir. Você agradece e os sinais começam a acontecer. Sustente aquilo até isso entrar na sua experiência. E mais, não é apenas algo material, pode ser qualquer coisa. É um relacionamento. É óbvio que você não pode ter nenhuma crença bloqueadora, porque senão não adianta. Eu estou falando quando você já tem ali um pensamento e um sentimento, ok. Aí você sustenta com a gratidão e você tem a paciência de esperar até chegar na sua experiência. Tá bom? Então eu acho que até aqui deu para falar um pouco sobre essa questão mais de ansiedade, né, que a gente começou nessa live. E que toda essa ansiedade, quando você, como eu falei anteriormente, quando você acalma sua mente, você começa a ter pensamentos com mais clareza. Você tem sentimentos mais claros e você começa a visualizar o que é a sua sombra. Aquela sombra, aquela emoção negativa que foi lá para o inconsciente, ela começa a vir à tona, ela vem para o consciente, vem para a luz. E aí você trabalha isso, transmuta isso, começa a ter pensamentos mais claros, sentimentos mais claros, você começa a ter uma autoconfiança, você não vai ficar cabisbaixo, não, você vai ter autoconfiança, plenitude, e aí você consegue criar, porque eu acredito, e realmente é dessa forma, que tudo é uma criação, a gente cria em nós para atrair fora, tá bom? Então, essa foi a live, tá? Se você está vendo ao vivo ou gravado, pode deixar um comentário. E mais, né? Como eu falei na live de ontem, eu tenho o livro que é o Encontro com a Sua Essência, que é R$35, como eu falei. Mas você vai ganhar o quê? Você vai ganhar 2 treinamentos que já estão feitos. É só você ir no meu perfil, entrar lá no link, adquirir esse livro, ou manda uma mensagem para mim no direct. Você vai adquirir o livro em PDF, mais 2 treinamentos, mais uma mentoria express, pelo menos até esse momento, e mais um grupo no WhatsApp. Tá bom? Esse livro é um livro de autoconhecimento e espiritualidade para quem quer realmente despertar ou expandir a consciência. Então você pode entrar lá, dar uma olhada e a gente pode outro dia trazer mais uma live aqui com outro assunto para que você expanda mais ainda a sua consciência, tá bom? Então, um forte abraço e até mais. Tchau!